Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para mais uma mensagem de Deus para vocês. E como sempre, mais uma mensagem extraordinária. Essa mensagem você pode acompanhar lá no livro de Mateus, no capítulo de número 25. Eu considero, meus amados, uma das mensagens mais importantes dentre tantas outras que Jesus nos ensinou. Nessa passagem, nós podemos ver Jesus contando uma parábola, uma história, e o objetivo dele era ensinar uma lição muito importante. E que lição era essa? A lição de estarmos preparados para a vinda do nosso Mestre. Ele conta uma parábola, uma comparação que ele faz. Era uma forma que Jesus utilizava muito para fazer as pessoas entenderem de uma forma simples o que ele queria ensinar. Então ele fala a respeito de 10 virgens. E nessa história, Jesus conta que 5 dessas virgens eram loucas, nécias, insensatas, e as outras 5 eram prudentes, ajuizadas. E qual era a diferença entre elas? Bom, no início da história, no início da comparação, Jesus conta que as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. 5 dessas virgens, aquelas que eram prudentes, ajuizadas, elas levaram, além da lâmpada, além da lamparina, elas levaram azeite. Só para você entender, naquela época não existia energia elétrica, não existia poste de iluminação. Então era comum as pessoas andarem quando a noite caía. Quando era escuridão, quando era noite, era comum as pessoas andarem com suas lamparinas, né? Então, o que mantém a chama acesa da lamparina, da lâmpada, naquela época era o azeite, era o combustível para manter a lâmpada acesa durante a noite. Então, 5 dessas virgens que foram se encontrar com o noivo, com o esposo, 5 delas levaram a lâmpada e, além da lâmpada, levaram o azeite. No entanto, as outras 5, aquelas que eram loucas, nécias, insensatas, elas só levaram a lâmpada. Então, se o noivo demorasse para chegar, se o esposo demorasse para chegar, quem estaria em vantagem? Aquelas que, além de levar a lâmpada, levaram o azeite, ou aquelas que levaram só a lâmpada? Então é claro que aquelas que são as prudentes, que estariam em vantagem sobre as loucas. Então a Bíblia diz que o noivo demorou a chegar. O noivo, ele tardou, demorou para aparecer. Então, elas, as 10, tanto as loucas quanto as prudentes, elas dormiram. Então, de repente, alguém gritou que o esposo, o noivo, já estava chegando. Então, aquelas virgens loucas, elas viram que naquele momento que o noivo já estava vindo, já estava a caminho, elas viram que a lâmpada delas estava se apagando, a chama estava fraca. Então, já no desespero, elas começaram a pedir para as virgens prudentes, aquelas que levaram azeite também, aquelas que foram preparadas, as loucas pediram para as virgens prudentes darem azeite para elas. Só que as virgens prudentes, elas não aceitaram, elas não deram azeite, porque elas disseram que
se elas dessem, iria faltar para elas. Então, elas sugeriram que as loucas fossem comprar o azeite naqueles que vendem. Enquanto as loucas foram comprar o azeite, o noivo chegou. O noivo chegou, entrou nos seus aposentos, na sua casa, e consigo ele levou as virgens prudentes para dentro dos seus aposentos. Quando ele fechou a porta, as virgens loucas chegaram e começaram a bater na porta, pedindo para entrar. Porém, olha só o que o noivo respondeu para elas: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Mais uma vez, em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Então, gente, nessa história, nós precisamos fazer uma reflexão e saber aonde nós nos encaixamos. Se nós estamos entre as virgens prudentes ou se nós estamos entre as virgens loucas. Aonde você está, eu te pergunto. E um detalhe importante, você já chegou a conhecer uma pessoa louca? Ou se não, você já viu alguém fazendo uma loucura e você perguntou para essa pessoa: por que você fez isso? Você está louco? Você é louco? Por que você fez isso? Então, Jesus ele chama de louco, de louca, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que não se prepara para a vinda dele, que não tem uma vida de obediência, de compromisso com Deus, de retidão, de amor a Deus, de espiritualidade, de busca ao Espírito Santo. Ele chama essa pessoa que não se prepara para a vinda dele de louca, de louco. Então, não seja como aquelas virgens loucas que não se prepararam para a vinda do nosso Mestre. Nessa história, o personagem do esposo, do noivo, era, nessa comparação, o Senhor Jesus. Haverá um dia que ele irá voltar. Haverá um dia que ele vai aparecer de novo aqui nesse mundo como ele apareceu da primeira vez. E nesse dia ele vai levar a igreja dele. E a igreja dele está composta de pessoas prudentes, de pessoas sensatas, de pessoas ajuizadas, que têm juízo na cabeça, aquelas pessoas que se prepararam para a vinda dele. Eu te pergunto, você está hoje no meio dessas pessoas ajuizadas, prudentes, sensatas, que se preparam todos os dias para a vinda do nosso Messias, do nosso Salvador? Ele prometeu, ele disse: olha, eu vou voltar. Eu voltarei a esse mundo e eu vou levar a minha igreja. Então, eu quero, meu irmão, minha irmã, vocês que estão me ouvindo, que vocês estejam entre as virgens prudentes, as virgens ajuizadas, sensatas, se é que você me entende, entre aquelas pessoas que se preparam todos os dias para a vinda do noivo, para a vinda do esposo, para a vinda do nosso Messias. Então, se você até hoje foi uma virgem louca, que não se preparou, que não levou o azeite para a vinda do noivo, se você está entre essas pessoas que Deus, que Jesus considera como louca, que a partir de hoje você saia do meio dessas pessoas e passe para o meio daquelas pessoas que se preparam
esteja entre aquelas virgens prudentes que se prepararam para a vinda do noivo. Porque se ele não te encontrar preparado, preparada, ele vai dizer a mesma coisa que ele disse para aquelas virgens loucas. Em verdade vos digo, eu não vos conheço. E você já sabe muito bem para onde vai aquelas pessoas que vão ficar de fora do reino de Deus. Aquelas pessoas que não serão levadas para o reino de Deus, vocês sabem muito bem para onde elas vão. E é isso que eu vou lutar todos os dias, para ensinar pessoas a não irem para o inferno, a se prepararem para entrar no reino de Deus. Esse é o meu objetivo. Ok? Gente, essa era a mensagem de hoje. Guarda no teu coração, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, acesse o nosso site e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.